Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Reações Brasil mais uma vez, um vídeo novo e um episódio novo de Demolidor Renascido pra vocês. E hoje saíram 2 episódios, na verdade ontem à noite saíram 2 episódios. Então, antes de mais nada, já quero deixar aqui claro pra vocês que eu vou tentar fazer o maior resumo possível pra não alongar muito na nossa conversa. E é claro que eu vou tentar fazer 2 vídeos separados. Quando a Marvel lança 2 episódios no mesmo dia, me quebra, mano. Porque eu não tenho muito tempo assim pra gravar e eu tenho que fazer isso à noite e às vezes varando madrugada também editando isso aqui. Então me quebra, hein, Marvel. Mas é isso aí, eu farei 2 vídeos, então esse será o episódio 2. Depois que terminar aqui, vocês correm lá e assistam outro vídeo que será o episódio 3, beleza? Então, já quero dizer, vou fazer o mais rápido possível, vamos comentar os principais acontecimentos do episódio e assim a gente vai conversando um pouco sobre os acontecimentos, ideias e que a gente pode pensar para os próximos episódios ou para onde a série está se encaminhando. E é claro que deixe aqui nos comentários também a opinião de vocês, beleza? Antes de começar, peço para vocês, inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha e sempre aqui nos comentários deixe a opinião aqui também de vocês e a parte que você mais gostou, que você achou importante e partes que são relevantes para o futuro da série, beleza? Então vamos lá, episódio 2 de Demolidor Renascido, segunda temporada. Nesse começo do episódio, nós vemos literalmente a continuação do episódio 1. Porque no episódio 1, o Cherry, ele tem um problema de coração no meio daquela luta toda, onde o Matt tá lutando com a força-tarefa do Fisk. E aqui, nesse segundo episódio, começa ele sendo atendido pela ambulância. E é claro que o Matt observando de longe e com aquela faca escrito "não há de quê". Obviamente é a faca do mercenário e aqui logo depois aparece o mercenário na igreja dizendo que precisava se confessar com a irmã Meg, porque ele precisava de absolvição. E nisso o Fisk fica informado sobre essas coisas, esses acontecimentos, que o Matt foi ajudado. Claramente ele já associa isso ao Poindexter, que é o mercenário. E a gente vê que o Fisk está se preparando para uma luta. E isso é o que fica ali sendo indagado pela Karen e pelo Matt. Por que o Poindexter foi ajudar o Matt? É claro que a resposta é que com essa ajuda ele mata 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Primeiro, ele prejudica o Fisk, exterminando ali a sua força-tarefa, e ao mesmo tempo prejudica o Matt, porque isso serve de munição para condenar ele. E essa é uma estratégia sensacional que o Poindexter arrumou para se aproveitar dessa oportunidade. E aqui a Karen e o Matt, eles planejam entrar no porto, porque eles precisam lá para provar que as armas foram contrabandeadas pelo Fisk, que ele tá por trás disso tudo. E nisso, o Fisk é orientado pelo Buck para desmascarar o Matt, para que todo mundo saiba que ele é o Demolidor e que ele não está morto. Só que o Fisk é muito sagaz, é muito esperto, né? Não é o rei do crime à toa. Ele teve uma ideia. Ao invés de falar que o Matt é o Demolidor, porque assim é claro que as pessoas iriam odiar ele e outras iriam apoiar, ele faz o melhor. Ele coloca o Matt como um herói, porque o Matt, querendo ou não, salvou a vida dele do ataque do Poindexter. E ele faz isso em um pronunciamento e todos ficam sabendo disso. E essa estratégia é muito sagaz. Ajude a encontrar Matt Murdock em Nova York. Vamos trazer nosso herói para casa. Quem apoia o Matt vai procurar o Demolidor e quem odeia o Demolidor vai procurar o Matt. Ou seja, todos os lados, de um lado e de outro, eles levarão o Fisk ao Matt. E aqui começa uma parte muito complicada do episódio, porque a Bibi Report, ela está, a cada vez que passa, né, se enfiando em uma enrascada. Porque os vídeos que ficam aparecendo durante o episódio, tipo de uma televisão ou uma emissora underground, como
como foi chamada aqui, que é aqueles videozinhos de sátira do Fisk, a gente descobre que parte dela mesmo. Ela está vazando essas informações do gabinete do Fisk. E isso coloca ela e o Daniel em uma enrascada. Primeiro ela porque tá roubando essas informações e tá prejudicando a imagem do Fisk, e o Daniel porque é namoradinha dele. É por causa dele que ela tá lá. E como que ele vai dar um fim nela se ele gosta dela? E nisso o Daniel, ele prepara um jantar ali e chama ela pra participar, e nesse jantar ele começa a interrogar ela e diz que se for ela que está fazendo isso é pra que ela pare, porque senão vão os dois de arrasto. E é claro, o Daniel é muito grato pela Bibi Reporter, porque é por causa dela que ele conseguiu chegar no status de vice ali do marketing do Fisk. Mas ela precisa de parar com isso. E ela até fala, poxa, mas e se for tudo verdade? Sobre a morte do Galo, que é o comissário que foi morto na primeira temporada de uma forma grotesca, e a morte do próprio tio dela. E se for tudo verdade? Mas o Daniel não vai fazer nada, porque ele tem medo do Fisk também. E ele responde pra ela que às vezes integridade pode ter um preço. E às vezes tem coisas que é melhor a gente nem procurar saber. Cara, eles estão lascados. Eu não sei como eles vão sair disso, até porque agora o Fisk sabe de tudo, ele já viu os vídeos e ele pressionou o Daniel a respeito disso. E uma coisa que eu achei interessante é que a força-tarefa do Fisk não sabe que o Matt é o Demolidor, porque eles querem trazer os dois pro Fisk. Aí o Fisk até responde, cara, você trazendo um deles tá bom pra mim. Na verdade, isso prova que eles não sabem quem é o Demolidor, na verdade. E acontece que a força-tarefa do Fisk vai ao hospital atrás do Cherry, mas chegou lá, tinha polícia, tinha uns amigos do Cherry lá pra proteger ele, e os policiais lá da Força Tarefa não conseguiu prender ou matar, dar um fim no Cherry, né? E quando eles voltam, né, porque eles foram impedidos, o mercenário aparece e matam os dois que estão ali. E quando depois chegam as tropas da Força Tarefa lá, o Cherry não tava mais lá, não tinha mais ninguém lá e os caras estavam mortos. E a pergunta que não quer calar com a morte desses policiais: o Poindexter está fazendo isso sozinho ou ele está naquilo que ele chama de resistência, que é justamente esse grupo que está se levantando do Demolidor, do Matt, né? Isso é que os policiais querem saber, a Força Tarefa do Fisk. Na verdade, muitos querem saber isso. Ele age sozinho ou está trabalhando com alguém? Há um diálogo muito interessante entre a Vanessa e o Fisk, porque ela está preocupada, primeiro, porque ela sente que o Poindexter está atrás dela, e segundo, que eles não têm um herdeiro. Eles estão montando um império, eles têm um império, na verdade, da criminalidade, mas aí, quem irá herdar todas essas coisas? Mas o Fisk diz que ele quer causar mais, ele quer causar tipo uma espécie de um impacto global, você tá ligado? E conquistar o mundo, quiçá os mundos que existirem. Olha, o cara é tinhoso, cara. Então, chega uma determinada parte do episódio que aparece a Angela, a sobrinha do Hector, o Tigre Branco, e a esposa dele, se eu não me engano. Elas estão lá, estão numa mercearia, os meninos tentam roubar alguma coisa, o dono lá quer atirar neles, e a força-tarefa do Fisk aparece, prende a tia da Angela. E depois a gente vê que eles fazem isso com várias pessoas. Eles estão sequestrando qualquer cidadão que tenha uma atitude a mais, uma responsabilidade a mais, para taxar essas pessoas como vigilantes, até porque tem um julgamento do Durkheim para acontecer, do espadachim, e eles irão usar ele como bode expiatório para todas essas outras pessoas serem condenadas. Então acontece sucessivas prisões por toda Nova York. E o pior, o Fisk simplesmente vai lotar a cadeia dele que ele tem escondida lá naquele porto, que a gente viu que o justiceiro até fica preso lá, mas ele foge, e aquela cadeia vai ficar lotada, uma espécie de campo de concentração, um gulag. E com a prisão da tia da Angela, ela vai até o escritório falar com a Kister, né, sobre essas coisas. E chega lá, ela pega a roupa e os pertences do tio dela, do Hector. Até porque a Angela é uma menina que ela acredita muito nos vigilantes e ela diz que alguém tem que ser herói nessa história. E como tá acontecendo essas sucessivas prisões, a BP Reporter vai lá e faz
um vídeo daqueles molde lá de chacota do Fisk, mostrando que está prendendo as pessoas, tipo, justamente, tá ligado? Lembrando que a Vanessa, ela está sendo perseguida pelo Poindexter, não só pessoalmente, mas também através dos sonhos. Tem algo ali escondido entre eles, né? Ela tem até o pesadelo que ela vai assinar um papel e ele aparece, ela fica desesperada. O Fisk até pergunta por que ela tá assim. E ela diz que só quer viver num lugar tranquilo. Ele até fala, pô, mas será que a gente depois disso tudo ainda conseguiria viver tranquilamente? Sei porque está me perseguindo. Um começa a fazer declarações pra outra. Você é o meu lar, você é o que eu preciso. Literalmente, amor de bandido, né? E aqui, já terminando o episódio, acontece que o bar aonde o Forg foi morto, aonde é o esconderijo da Karen e do Matt, é invadido pela força-tarefa do Fisk, e a senhorinha que toma conta de lá também, ela quase é presa. E nisso, a Karen e o Matt lutam, né? Luta e mais luta. É engraçado que os amigos do Cherry já tinham ido lá avisar. Aí no final a mulher até termina com a frase: ó, toma cuidado, resistir, rebelar. Que é a frase desse grupo do Matt que tá surgindo, né? É claro que nem todo mundo sabe que o Matt é demolidor, obviamente. E quando a força-tarefa do Fisk invade lá, como eu falei, é luta pra tudo quanto é lado, soco, tiro, porrada e bomba. E no final, a Karen simplesmente ela prende um desses agentes, um policial, pra fazer o quê? De refém ou torturar pra obter informações. E a Karen, ela começa a ter uma atitude um pouco mais enérgica em relação a isso, né? O Matt começa a debater essas coisas com ela, porque ele tem uma outra forma de ver, uma outra forma de enfrentar as coisas. Mas ela fala, eu acho que tá na hora da gente começar a perseguir eles. E do nada, o episódio acaba. Eles com agora um prisioneiro. Então, pessoal, o episódio acaba aqui. Eles tendo uma informação nas mãos. Como eles vão tirar essa informação, a gente vê isso no episódio 3. Então, agora eu passo pra vocês já pularem pro próximo vídeo pra gente falar sobre o terceiro episódio. Mas antes, quero lembrar vocês para inscrever-se no canal, curtir, comentar, não deixar de interagir aqui para a plataforma também impulsionar o nosso canal, o nosso conteúdo, beleza? Até porque eu voltei, né? Eu fiquei um tempo sem produzir conteúdo e estou voltando. Então, nos ajude aí também. Vão lá para a gente conversar agora sobre o terceiro episódio, que foi frenético. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Espero vocês lá no próximo vídeo, tá? Fui!